Porque cada vez mais as pessoas estão adoecendo por doenças crônicas. Eu frisei bastante o diabetes e a hipertensão, que são as duas principais causas de doença nos rins. E o pior, esse cenário não vai mudar tão cedo. A tendência é que nos próximos anos a gente tenha mais pessoas em diálise, mais pessoas precisando de transplante renal, e eu acredito que mudanças do comportamento são fundamentais agora. E o jejum intermitente é apenas uma das estratégias, das possibilidades da gente mudar o cenário da doença renal crônica. E quais seriam as contraindicações do jejum intermitente? A primeira é a pessoa não querer fazer jejum intermitente. Por mais que ela saiba dos benefícios do jejum intermitente, se ela não quiser, tudo bem. O importante é ela ter uma estratégia de mudança comportamental, de mudança do estilo de vida. Olá, eu sou o Dr. Iago Murilo, médico nefrologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e tenho um mestrado pela Unifesp em São Paulo. Quero saber de você agora. Na sua família tem pessoas com essas doenças? Sobrepeso, obesidade, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, colesterol alto ou gordura no fígado? Essas doenças estão sendo cada vez mais frequentes e elas são associadas ao aumento da mortalidade, aumento do risco cardiovascular, infarto ou AVC, tem associado com aumento no número de câncer e, na minha área, um aumento da chance, aumento do risco da pessoa perder o funcionamento renal. É o que chamamos de doença renal crônica. Nós precisamos de estratégias para mudar esse cenário atual. Uma dessas estratégias é o jejum intermitente. Você sabe o que é isso? Primeiro eu vou te perguntar, já aconteceu de algum dia você ter jantado muito cedo e só ter comido novamente no outro dia? Ou mesmo nem ter jantado naquele dia? Se sim, nesse dia você fez um jejum, possivelmente mais de 12 horas. Agora, será que isso é o jejum intermitente? Será que o jejum intermitente é passar fome? Será que o jejum intermitente é simplesmente não comer? Então vamos entender isso melhor. O jejum intermitente tem dois pilares, e esses dois pilares têm que estar em equilíbrio. O primeiro pilar é do próprio jejum em si, e o segundo pilar é o da alimentação nos períodos em que você não vai estar de jejum. O jejum intermitente é quando, de tempos em tempos, mas de forma regular, na sua semana, você fica períodos em jejum. Você intercala esses períodos de jejum com uma alimentação de verdade, com comida de verdade, com comida nutritiva. E o que é comida de verdade? Talvez seja mais fácil explicar o que não é comida de verdade. Por exemplo, alimentos refinados, ricos em açúcar, industrializados, com muito sal, gordura, processados e ultraprocessados são produtos alimentícios, muito comum, muito frequente na nossa alimentação. Quem faz o jejum intermitente deve evitar ao máximo esses tipos de alimentos, passar a comer o que deveria ser comido, alimento de verdade, alimento nutritivo, a comida de verdade. Existem vários protocolos, várias estratégias de jejum intermitente. Não é o objetivo desse vídeo falar sobre isso, mas eu quero te perguntar: qual é o horário da sua primeira refeição do dia e qual é o horário da sua última refeição do dia? E qual é o intervalo de tempo entre essas duas refeições? Digamos que uma pessoa faz a primeira refeição do dia às 8 horas da manhã e ela vai fazer a sua última refeição do dia às 8 horas da noite. Então ela teve um período de alimentação, um intervalo de alimentação de 12 horas e um período de jejum de 12 horas também.
A proposta do jejum intermitente é você reduzir essa janela de alimentação, esse tempo em que você se alimenta. Quem determina essa rotina é você mesmo junto com um profissional competente, seja médico ou seja nutricionista. Por que essa estratégia vem ganhando adeptos e quais são as doenças que o jejum intermitente pode prevenir, controlar e até mesmo tratar? Prevenção de doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, melhora do funcionamento da microbiota intestinal, síndrome do ovário policístico, redução e controle dos colesteróis, perda de peso e aqui, para a gente que é nefrologista, muito importante, prevenção e controle do diabetes ou da pré-diabetes e redução da pressão arterial. Como que o jejum intermitente poderia prevenir ou controlar o diabetes? Olha só essa figura e eu vou falar 3 tópicos, 3 pontos fundamentais sobre a insulina, a glicose e a resistência à insulina. Se você se alimentou hoje com carboidratos, massas, arroz, feijão, macarrão, você ingeriu açúcares e esse açúcar ele vai ser levado até as células na forma de glicose. Essa glicose tem que entrar na célula, mas ela não consegue entrar sozinha, ela precisa de uma chave para entrar na célula. Essa chave é chamada de insulina. Outra analogia bem simples é pensar o seguinte: nós estamos despachando a nossa bagagem no aeroporto. A nossa mala, a nossa bagagem é a glicose, é o açúcar. A esteira que vai levar é a insulina. Então, a mala tem que entrar lá para a parte de dentro do aeroporto para ser despachada. Então, a mala, o açúcar, precisa da insulina, que é a esteira, para passar para a parte de dentro do aeroporto. E o que é a resistência à insulina? É quando essa esteira não está funcionando adequadamente, quando ela não funciona. E então existe uma dificuldade da glicose, ou seja, da mala ser despachada. Isso seria a resistência à insulina. E por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com o jejum intermitente? Quando nós restringimos o nosso tempo de alimentação, o intervalo entre a primeira e a última refeição, por exemplo, se alimenta por um período de 8 horas e fica 16 horas em jejum, invariavelmente nós reduzimos a nossa ingesta de caloria por volta aí de 20 a 30%. Isso vai levar já nas primeiras semanas a meses, há uma perda de peso. Nos estudos demonstrou uma perda de peso entre 1 a 4% e redução da gordura entre os órgãos, entre as vísceras e também da gordura subcutânea. Isso gera com que o nosso músculo esquelético, melhore a absorção tanto do açúcar, a forma com que ele utiliza o açúcar e a forma com que ele capta os aminoácidos para construir mais músculos. Tudo isso vai gerar redução da insulina em jejum, redução do açúcar, da glicose em jejum e menor resistência à insulina. O que isso significa? Que a pessoa corre menos risco de ter pré-diabetes, resistência à insulina ou mesmo diabetes. E até naqueles que já são diabéticos, eles têm melhor controle do diabetes. E como isso acontece? Quais são os mecanismos fisiológicos do jejum? E aqui eu vou ter que falar de 3 pontos fundamentais. O primeiro é sobre o ritmo circadiano. O segundo é sobre a via da autofagia. E o terceiro é sobre a via da inversão, da troca metabólica, da mudança metabólica que acontece no nosso corpo. Então vamos aqui para a via do ritmo circadiano.
Você acha que a nossa digestão acontece melhor durante o dia ou durante a noite? Você acha que nosso corpo é adaptado a passar longas horas dormindo durante o dia ou durante a noite? Quem controla todas essas funções, todas essas ações, é o nosso relógio interno, a um ritmo que dura 24 horas. Um ritmo que controla o nosso corpo, a nossa liberação hormonal, o momento mais propício à realização de determinadas refeições, de determinadas ações, o momento mais propício ao sono, é o nosso relógio interno através do ritmo circadiano. E o que tem a ver esse ritmo circadiano com o jejum intermitente? Você pode estar se perguntando. É o que tem demonstrado os estudos, que quando você alinha as suas refeições, você restringe o seu período de refeições a momentos que são mais propícios à boa digestão, que é no período do dia, né? Você melhora a forma com que o corpo metaboliza o açúcar. Ou seja, é muito melhor você fazer uma grande refeição no período do dia do que deixar para fazer essa mesma refeição no período da noite. Então, alinhar a estratégia de comer bem, comer de forma nutritiva, com períodos de jejum, obedecendo esse ritmo biológico, esse relógio biológico, vai fazer com que nós melhoremos o metabolismo do açúcar no nosso corpo e isso faz uma prevenção ao diabetes e à resistência à insulina. Segundo ponto, a via da autofagia. E aqui novamente eu vou fazer a minha analogia porque eu quero me fazer entendido. Vamos imaginar duas situações. A primeira situação é de uma pessoa que ela trabalha todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite. Ela vai chegar cansada do trabalho, ainda ela tem vários afazeres, várias atividades a serem realizadas. O seu período de descanso é muito curto. Já existe uma segunda pessoa que trabalha num tempo menor, num tempo reduzido. Ela trabalha das 8 da manhã às 14 horas, às 2 da tarde. Essa pessoa também tem afazeres diários, afazeres do lar, da casa. Só que ela chega bem menos cansada do trabalho, ela consegue retirar o lixo, ela consegue organizar a casa de uma forma muito melhor, muito mais adequada e ainda ela consegue ter uma rotina social com seus filhos muito melhor. Por que eu estou dando esse exemplo? Quando você tem um período de alimentação, uma janela de alimentação muito longa, fazer a primeira refeição muito cedo e a última muito tarde, um período de refeição aí de 12 horas, 14 horas, 16 horas. É similar essa pessoa que trabalha o dia todo e ainda tem afazeres a serem feitos durante a noite. Ela não vai dar conta de fazer bem feito. Já a segunda pessoa seria, no caso aqui, a estratégia de ter um tempo restrito de alimentação, que é uma das estratégias do jejum intermitente. Essa pessoa, ela trabalha, só que ela descansa mais, ela faz melhor as atividades e ela ainda tem tempo para fazer outras atividades, para otimizar a sua tarefa. Essa limpeza da casa, essa reciclagem da casa, essa retirada do lixo é o que a célula faz através do mecanismo da autofagia. Então, pessoas que fazem jejum intermitente, pessoas que têm um tempo restrito de alimentação, conseguem fazer uma limpeza, uma reparação, uma reciclagem muito melhor das suas células, através do mecanismo da autofagia. E esse mecanismo da autofagia é muito benéfico ao nosso corpo e benéfico ao metabolismo da glicose. E também é um mecanismo proposto como capaz de prevenir e controlar a resistência à insulina e o diabetes.
Já a via da inversão metabólica, da mudança metabólica, da troca metabólica é o seguinte: o que você acha que o seu corpo estoca mais? Açúcar na forma de glicogênio no músculo e no fígado ou gordura? As reservas de glicogênio do nosso corpo, as reservas de açúcar são limitadas. A gente tem por volta, um adulto ali em média, tem por volta 2.000 calorias armazenadas na forma de açúcar, nos músculos e no fígado. Já o nosso estoque de gordura, mesmo uma pessoa magra, é muito maior. Pode ser aí de 90.000, 100.000, 120.000 quando a pessoa é obesa ou mais, de armazenamento de energia na forma de gordura. Então, vamos imaginar uma pessoa que fez a última refeição há 12 horas. Mais ou menos nesse período, o corpo começa a perceber que não vale a pena ele estar gastando o estoque de açúcar, que é o estoque de glicogênio, porque esse estoque é limitado. Então, a partir desse momento, ele vai dar valor, ele vai inverter a forma com que ele obtém energia. Ele reduz o seu consumo de açúcar, reduz o consumo de glicogênio e passa a quebrar tecido gorduroso, passa a fazer a lipólise. E olha só, esse processo de troca do mecanismo da fonte de energia do açúcar para a glicose vai fazer com que aumente os corpos cetônicos. Ao quebrar a gordura, você tem aumento de uma substância chamada de corpos cetônicos. E o que se viu? Porque antes se acreditava que o corpo era, principalmente o tecido nervoso, o cérebro, era muito dependente de açúcar para funcionar. E hoje se viu que esses corpos cetônicos são muito importantes e são uma excelente fonte de energia. Então, quando você faz o jejum, quando você passa períodos em jejum, principalmente após 16 horas, você aumenta a quantidade de corpos cetônicos. E isso tem demonstrado benefícios ao nosso cérebro, ao nosso fígado, a forma com que as nossas mitocôndrias, que são como indústrias de energia, a forma com que elas se renovam e com que elas funcionam. E essa também é uma das formas de prevenção ao diabetes. Eu já falei bastante sobre o diabetes e agora eu quero falar sobre a hipertensão, a famosa pressão alta. E por que essas duas doenças são muito importantes, você entender que isso tem a ver com a saúde renal. Bom, será que o jejum intermitente é eficaz no controle da pressão alta, da hipertensão? Você acha que os cardiologistas vão estar falando de jejum intermitente, vão estar indicando jejum intermitente como uma estratégia de controle da pressão? Olha só, você pode se surpreender. E estão sim. Aqui está um posicionamento, nada mais nada menos do que da Sociedade Internacional de Hipertensão, junto de outras autoridades, outras sociedades de cardiologia, de hipertensão, ou seja, as autoridades mundiais de hipertensão se juntaram para falar quais são os hábitos, as mudanças de comportamento, as estratégias não farmacológicas que são eficazes ao controle da pressão. Será que o jejum intermitente vai estar lá? Sim, com certeza. Essa diretriz é nova, essa diretriz é recente e eles já estão indicando, já estão citando que o jejum intermitente é sim uma estratégia eficaz no controle da pressão. Então, o jejum intermitente, que é uma forma de restrição de caloria, é benéfica no controle da pressão e da perda de peso e que deve ser usada conforme as preferências do paciente e outras considerações, tá? Então, a questão da hipertensão, a questão da pressão alta, que é uma doença muito comum, precisa de várias opções de tratamento, opções medicamentosas e opções não medicamentosas.
Agora, todo mundo deve ter orientação de um profissional, de um nutricionista ou de um médico que libere você à prática dessa estratégia, dessa mudança de comportamento e que te acompanhe. Não fazer essa estratégia sozinho. Bom, mas a quem está indicado essa opção de tratamento? Quem se beneficia do jejum intermitente? Vamos lá. Pessoas com hipertensão, pré-diabetes, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, sobrepeso, obesidade, evidências de síndrome do ovário policístico, pessoa com dislipidemia, que é a alteração dos colesteróis, tem demonstrado, o jejum intermitente tem demonstrado bastante benefício nessas pessoas, nessas populações. E quais seriam as contraindicações do jejum intermitente? Eu acho que tem duas grandes contraindicações do jejum intermitente. A primeira é a pessoa não querer fazer jejum intermitente. Por mais que ela saiba dos benefícios do jejum intermitente, se ela não quiser, tudo bem. Existem outras estratégias eficazes e boas. O importante é ela ter uma estratégia de mudança comportamental, de mudança do estilo de vida. Mas ninguém tem obrigação de fazer jejum intermitente para controlar a pressão, para controlar o diabetes, para controlar a obesidade. Então, a primeira e maior contraindicação ao jejum intermitente é a pessoa não querer e tá tudo bem. Nós médicos temos que dar outras opções a elas. A segunda contraindicação são doenças graves, doenças que estão em tratamento ou que requeram o uso de várias medicações. Mas isso é uma contraindicação relativa. Até o seu médico liberar, até o seu médico te liberar, até o nutricionista te liberar, se eles disserem que é seguro, que é eficaz e você quer fazer, então você estaria liberado. Eu vou te dar um exemplo. Existe um jejum que é feito pelos muçulmanos, que é no período, que é durante cerca de 29 dias a um mês, que é o período do Ramadã. Imagina pessoas que fazem hemodiálise terem que ficar, porque o jejum que eles fazem lá é o jejum que você não ingere absolutamente nada, nem água, nem chá, nem café. Obviamente que esses pacientes que fazem diálise ou que têm um problema grave têm que ter a liberação médica. E até onde eu vi, até onde eu estudei, eles não têm a obrigatoriedade de fazer o jejum por conta da sua questão de saúde, tá? Mas muitos optam por fazer e se dão bem, não tem efeitos colaterais devido ao jejum que eles fazem no Ramadã. Ainda sobre esse segundo ponto, algumas questões renais, então assim, faltam muitos estudos para dizer o que é indicado ou contraindicado, principalmente contraindicado, mas eu acredito que algumas doenças renais genéticas, algumas doenças renais que perdem muita urina, muitos sais pela urina, seria talvez aí uma contraindicação ao jejum. Será que o jejum intermitente é uma estratégia de prevenção? É uma estratégia de controle? É uma estratégia de retardo da doença renal crônica? Eu vou fazer as minhas hipóteses, eu vou fazer as minhas observações, mas antes vamos falar o que é a doença renal crônica, DRC, que nada mais é quando durante um período de mais de 3 meses você tem uma redução do funcionamento dos rins de forma permanente e irreversível, ou você tem uma alteração na estrutura dos rins. E como isso é detectado? É detectado basicamente, pode ser detectado basicamente de 3 formas. A primeira é por exames de sangue, pelo exame que a gente chama de creatinina. Esse é o exame mais básico.
Segunda forma, através de exames de urina, seja urina tipo 1, seja microalbuminúria, dosagem de proteínas na urina. Essa é uma forma de a gente avaliar como está o funcionamento dos rins também. E a terceira forma são por exames de imagem, seja ultrassom, tomografia ou ressonância, e quando demonstram uma alteração na estrutura, na forma que está o rim. São as três formas, através de exames de sangue, exames de urina e exames de imagem, que a gente pode detectar uma alteração dos rins e, portanto, a doença renal crônica. Agora, o que é importante você saber? Nem todo mundo está no mesmo estágio. Essa doença ela tem estágios diferentes, que vai do estágio 1, que é quando os rins funcionam basicamente bem próximo à normalidade, até um estágio final, até um estágio terminal, até um estágio em que os rins funcionam tão pouco que está precisando de algum outro suporte, seja um tratamento de hemodiálise ou seja receber um rim novo através do transplante, que esse é o estágio 5. Então a doença renal crônica vai desde o estágio bem leve, próximo à normalidade, o estágio 1, até um estágio 5, que já é uma fase terminal, que a gente chama, que já é uma fase bem próxima a precisar de algum tratamento externo, como diálise ou transplante. Agora, vamos unir o jejum intermitente à doença renal crônica, porque cada vez mais as pessoas estão doentes, estão adoecendo por doenças crônicas, doenças metabólicas. Eu frisei bastante o diabetes e a hipertensão, que são as duas principais causas de doenças nos rins. Se você pegar pessoas que fazem hemodiálise, você for no hemodiálise, a cada 10 pessoas que estão lá, por volta de 6 a 7 pessoas é por conta de pressão alta e de diabetes. E o pior, esse cenário não vai mudar tão cedo. Inclusive, já existem estimativas de que essa incidência e a prevalência do mau funcionamento renal, das pessoas terem que fazer hemodiálise, de perderem completamente o funcionamento dos rins, essa curva ainda está aumentando, essa curva ainda está para cima. Ou seja, a tendência é que nos próximos anos a gente tenha mais pessoas em diálise, mais pessoas precisando de transplante renal, e eu acredito que mudanças do comportamento são fundamentais agora, para daqui 5, 10, 15 anos a gente reduza ao máximo as pessoas que precisam fazer esse tratamento. E o jejum intermitente é apenas uma das estratégias, uma das possibilidades da gente mudar o cenário da doença renal crônica. E como, olha só, já encaminhando aqui para a parte final, eu queria fazer uma observação. Vamos pensar uma doença X e as estatísticas dizem o seguinte: 10% da população mundial tem essa doença. O que você pensa? O que eu posso pensar? Posso pensar que eu, como médico, vou cuidar da melhor forma, vou usar os melhores tratamentos, a estrutura de medicina para tratar os 10% que tem aquela doença. Mas eu não posso esquecer dos 90% que não tem, os 90% que estão relativamente saudáveis. Só que esses 90%, muitas vezes, eles estão com hábitos ruins de saúde. Eles são candidatos a passar logo no futuro para o time das pessoas que têm aquela doença X hipotética. Então, o meu foco não pode ser apenas nos 10% que está doente. O meu foco tem que ser em manter saudáveis aqueles 90%, fazer com que aqueles 90% não adoeçam, não venham a adoecer. Então, o jejum intermitente, como eu estou repetindo aqui,
é apenas uma estratégia possível a quem quer, a quem se interessa de manter você saudável, de prevenir doenças. Agora eu vou fazer algumas deduções e hipóteses. Nós já estamos na parte final dessa aula, é quase uma aula, e eu vou ler umas frases aqui e eu quero realmente saber se você concorda comigo. Olha só. O jejum intermitente previne e controla a diabetes e a hipertensão. Isso é um fato. Isso a gente já viu. Isso já está comprovado. A diabetes e a hipertensão levam à doença renal crônica, ao mau funcionamento dos rins. Isso é um fato. São as duas principais causas de doença renal crônica. Logo, o jejum intermitente tem o potencial de prevenir e controlar a doença renal crônica. Eu faço essa conclusão, não sei se você também concorda comigo, mas se pressão alta e diabetes adoece os rins depois de muitos anos, qualquer estratégia de mudança de comportamento, o jejum intermitente é só uma delas. Se a gente controlar, fazer com que a pessoa não fique hipertenso ou controle a sua pressão, fazer com que a pessoa não fique diabético e controle o seu açúcar, a gente, por tabela, está evitando de que as pessoas desenvolvam doença renal crônica, que é o mau funcionamento dos rins. Isso, para mim, é uma coisa clara, eu quero saber se você concorda comigo. Minhas considerações finais são que nós temos um grande problema hoje e talvez um problema muito maior pela frente, que são essas doenças crônicas estarem mais e mais prevalentes. E talvez se hoje eu falar de não somente do jejum, mas se falar de várias estratégias de mudança de hábitos, de mudança de comportamento, e que 1, 2, 3 pessoas adquiram novos hábitos, com certeza a gente está fazendo um bem. Isso eu tenho total certeza. Então, o jejum intermitente, como toda estratégia de mudança de comportamento, é um investimento a longo prazo. Você pode até melhorar a sua pressão com alguns meses, você pode até melhorar o seu açúcar, o seu colesterol, a sua gordura no fígado, perder peso dentro de alguns meses. Mas o mais importante, para mim que sou nefrologista, é evitar que mais e mais pessoas diariamente entrem em hemodiálise, entrem em diálise peritoneal, estejam numa fila esperando um transplante de rim. Então, o jejum intermitente é apenas uma das estratégias. São várias de modificação de hábito, de modificação de comportamento, em que os benefícios, os reais benefícios, vão ser vistos realmente nos juros compostos a longo prazo. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Dr. Iago Murilo. Até a próxima. Tchau.